Bom dia, esse é o Self Design Sounds, eu sou Regiane Rocha, Tormenta Cristal Azul. Hoje é dia 28/3/2023, o Kim é o 54, Mago Lunar Branco. A pergunta do Tom é, qual o meu propósito? A viagem pelo anel solar da lua alta existente vermelha chega na direção leste do Castelo Branco Norte do Cruzar, que representa a Corte da Morte. A curandeira conduz as viajantes pelo território da onda encantada do caminhante do céu vermelho, que traz a essência da vigilância e o poder do espaço e ação de explorar. A nona das 13 luas é a lua do jaguar, conduzida pela vibração do tom solar e a luz do selo do mago branco, que inspira a reconhecer o poder espiritual e a assumir a responsabilidade pela intenção de pulsar o propósito. A lua no céu é a crescente que chega para convidar a ter coragem de purificar as emoções e curar a si mesma. O plasma radial é Dali e corresponde ao chakra da coroa, convida a elevar a consciência cósmica. O tom é o 2, lunar, traz a essência do desafio, o poder de polarizar e a ação de estabilizar. Esse tom distingue pela polarização os dois lados do desafio, e nesse sentido não é um problema, é uma oportunidade que fortalece e expande o potencial de estabilizar o propósito de modo profundo, esclarecendo as nuances do caminho para unificar propósito e transcendência. O Kim destina ao mago branco, que traz a essência da receptividade, o poder da intemporalidade e a ação de encantar. Representa o momento presente, o aqui e o agora. Pode curar a si mesmo e aos outros. Ele recorda que as respostas estão sempre dentro e, pela integridade, examina as ações e motivações. Ele convida a receber e expressar os poderes da intemporalidade e do encantamento. Use o coração para receber a harmonização divina. Seja receptiva à frequência do tempo natural. O Kim análogo é a semente vermelha, que traz a essência do instinto, o poder da força vital e a ação de sobreviver. Representa a serpente celestial, o corpo como um templo de sabedoria para criar uma nova relação e liberar amarras dos velhos padrões. A transformação instintiva está disponível. Use sua paixão para exprimir tangivelmente sua criatividade. Sintonize todo o seu ser com o fogo sagrado. Ela convida a receber e expressar os poderes da força vital e do instinto. Honre a perfeição do seu templo físico. Dissolva as mentalidades fixas e negativas sobre vitalidade e sensualidade. O Kim Guia é o enlaçador de mundos, que traz a essência da oportunidade, o poder da morte e a ação de igualar. Representa a porta dimensional na qual se unem dois aspectos da existência, vida e morte. Consciência do aqui e do além, ponte entre dois mundos, no qual a morte mística simboliza o desapego do mundo material. Vive no reino da razão e da atividade mental. Ele convida a receber e expressar a rendição e a entrega. Renuncie à necessidade do ego de controlar. Relaxe na graça do plano maior. O Kim antípoda é a semente amarela, que traz a essência da percepção, o poder do florescimento e a ação de focalizar. Representa a potência criadora, o florescimento da sabedoria, o amadurecimento pessoal. Ela lembra que toda semente se autogermina e que a realização de qualquer sonho começa com uma intenção. Não se apegue ao processo inteiro da manifestação, concentre-se no desejo sincero do coração e seja terra fértil para florescer. Ela convida a focalizar o poder da sua intenção e desejo, para expandir a consciência sobre seu próprio poder. O Kim oculto é a mão azul, que traz a essência da cura, o poder de realizar e a ação de conhecer. Representa a terra, a perfeição do eu superior e a superação das distorções do ego. Conhece a realização. Atua no mundo da razão e no mundo mental. Ela convida a receber e expressar os poderes da realização da cura e invoque conscientemente o que deseja que aconteça. Persista no que lhe permita mover-se para o nível mais elevado do ser. A curandeira começa o estudo de hoje ensinando sobre a sabedoria do tom lunar. A realidade Maya, o mundo ilusório, é formatada a partir da dualidade. No entanto, a dualidade é uma expansão do um e não necessariamente a divisão dele. Aprender a equilibrar os polos é uma aprendizagem importante que a viajante precisa praticar para reunir as partes e entender o todo. Na cultura de dominação, a frequência do medo gera a sombra da oposição entre dualidades, sendo que, na verdade, são complementares e parte do mesmo centro. Compreender que estabilizar a dualidade é aprender sobre a natureza do equilíbrio é o maior presente que o tom lunar oferece, reconhecendo a unidade em seus vários desdobramentos. E nesta onda, o selo que traz a sabedoria para iluminar o tom lunar na onda do caminhante do céu é um mago branco. Manter a presença do aqui e do agora abre a receptividade de encantar-se pela vida
em sua real forma, bela, benevolente e atemporal. O Hierofante explica que a serpente vem apoiar o mago para que a viajante possa alinhar espírito e corpo e reconheça sua natureza sistêmica, próspera e receptiva à energia vital, que move a vida e expande a consciência sobre a real natureza humana. Para superar o condicionamento do corpo e do espírito separados, a serpente apoia a viajante a se orientar pela sabedoria profunda que ajuda a compatibilizar o espírito com seu veículo sagrado, que é o corpo. E assim, a jornada de aprender a ser humana passa a ser um presente e não mais um fardo, uma confusão, um medo. O desafio da onda do caminhante é alinhar corpo e espírito em harmonia, acolhendo todas as inteligências para seguir o refinamento da guerreira da graça em amor e fluidez. O transformador de mundos esclarece que o enlaçador de mundos guia o mago para que a viajante possa alinhar corpo e espírito, deixando morrer a ilusão de separação, que é uma inculcação criada para desempoderar o ser humano da sua natureza divina. O mago representa a ferida do controle espiritual pela desqualificação do corpo, separando o sagrado e impondo um caráter de impuro à materialidade. Essa leitura impede a viajante de ver a si mesma como íntegra, plena e sagrada. Gera uma impressão interna de indignidade, de inferioridade e fragilidade que distorce a natureza da sensibilidade, tornando-a um símbolo de fraqueza que não corresponde com a realidade natural presenteada pelo divino. Independente de qual seja a criatura, ela carrega o potencial de autorrealização em essência, e assumir a responsabilidade em descobrir e expressar o próprio poder é assumir também que a morte, com toda a sua sabedoria, é uma grande aliada e não algo a ser temido. O mago evidencia que a semente é o desafio do mago branco para que a viajante possa manter a presença no aqui e no agora, com a essência da percepção focada no propósito. Esse estado interno, a relação entre o mago e a semente revela uma resposta comum ao mundo. Se a viajante está com medo, seu foco vai ficar na defesa, e isso impede o fluxo livre que o encantamento permite. Por outro lado, se o encantamento do mundo for demasiado, a tendência de se perder em devaneios e brincadeiras internas é muito grande. Então, a harmonia entre foco e encantamento é uma virada de chave essencial para que a morte seja vista como parceira de jornada e não como vilã. Ou seja, todo o processo que começa e é aprendido precisa ser encerrado, e isso é uma beleza natural e não necessariamente uma punição ou uma perda real. Se a viajante se mantém apegada ao acúmulo, que é o que o caminhante do céu convida a superar, ela vive a vida com terror e passa a evitar as experiências. Manter o foco no propósito, com presença e confiança na jornada, ressignifica o movimento, e o caminhante do céu pode explorar o espaço, seja interno ou externo, com amor, vibrando gratidão e encantamento como expressão de si mesma, e também como fonte de nutrição, iluminando os processos a partir da sabedoria do corpo e espírito em união, para ampliar a consciência e abrir a percepção do encantamento, sem medo. O profeta encerra o estudo de hoje lembrando que o oculto do mago branco é a mão azul, e isso traz a sabedoria de que quanto mais a viajante mergulhar em si mesma e a aprendizagem sobre a vida, refletir o autoconhecimento, maior a possibilidade de se relacionar com a jornada da vida a partir de um ponto sagrado, de um ponto seguro e motivador. Seguir a jornada com amor vai ajudando a curar a ferida do caminhante, que é a ideia de se movimentar e explorar o mundo a partir do medo, a partir da evitação da dor. Essa estimulação faz com que a experiência transforme a viajante em uma desbravadora cruel,
que quer suprir o medo da escassez e assim ela não consegue usufruir e contemplar da jornada. Ela se torna apavorada e quer consumir e acumular como se fosse uma maneira de tentar curar a dor incessante que a estimula a se mover. Quanto mais autoestudo dirigido, a ideia de possuir, dominar, acumular, pautada na resposta de fúria ao medo do mundo, por sentir-se equivocadamente escassa, traz um sofrimento autoimposto profundo de que se está só e sem direção. Quanto mais autoestudo, mais possível o resgate do sagrado dentro do templo interior. E assim, é possível identificar a beleza divina que se manifesta em exuberância e benevolência, tanto dentro quanto ao redor da viajante, para provar que toda a ilusão de separação é uma leitura da ignorância humana que precisa ser dissolvida em amor para o bem de todos. A prática de hoje é o ritual do desafio. Refletir sobre o propósito sinceramente, observar os polos desse propósito. Reflita e identifique o que te encanta e eleva na direção do propósito e o que assusta e gera conflito. Identificar os pontos de impulso e repulsa que compõem nesse momento o seu desejo ajuda a discernir entre o que faz o propósito ser desejado e também temido. Nesse momento, o que é temido pode ser acolhido e dissolvido. Reconhecer as polaridades ajuda a estabilizar o desafio, é compor um lugar interno de assentação da jornada. Seguir com medo como pulso é uma estratégia de fracasso. Siga em amor e transforme o medo em prudência, reconhecendo os pontos de segurança e vulnerabilidade, para que a jornada seja de crescimento e maturação. Excelentes estudos e feliz novo ser!